Pedro Henrique Torre, porque a gente viu, né, Pedro, algumas reclamações em relação à arbitragem, mas aí me parece que nem tanto sobre o pênalti, mas mais sobre o jogo paralisado toda hora. Foi isso que irritou os rubro-negros, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Jailson, um beijo, Mário, beijo para todos que acompanham a gente neste Sport Center nessa segunda-feira pela manhã. Pois é, Bruno, tem a frustração que a torcida do Flamengo, quase 70 mil pessoas, pouco mais de 69 mil, ontem no Maracanã, uma tarde bacana, bonita, festa do futebol, etc. Mas o Flamengo não conseguiu. Como disse Felipe Luiz, teve chances até para ampliar o placar, mas o Volpi, numa tarde mais do que iluminada, né, fez até o gol de pênalti ali. Então a reclamação do Flamengo foi justamente por conta das faltas do Paulo César Zanovelli. O Poto reclamou que o Flamengo acabou contabilizando mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. O Flamengo, por ter um jogo muito ofensivo, de pressionar demais na frente, qualquer lance que o jogador do Flamengo encostava, o jogador do Grêmio na pressão, aí sim era marcada a falta. Isso irritou o Flamengo, o Boto disse que atrapalhou o volume de agressividade que o Flamengo geralmente tem e não é a primeira vez. Então eles estão incomodados, bastante incomodados com isso lá. Enfim, o pessoal estava bem chateado ontem no Maracanã. Mas menos mal que o Palmeiras também empatou. O Cruzeiro conseguiu diminuir a distância, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo. Então ficou bem parecida ali a situação de tabela. Hoje, folga, amanhã folga, quarta folga e quinta também folga para os jogadores do Flamengo. Apenas retornam na sexta-feira, ganharam 4 dias de descanso do técnico Felipe Luiz para ajeitar a cabeça, o físico e depois voltar com tudo. O próximo jogo apenas dia 14 contra o Juventude em Caxias do Sul. Sempre um jogo complicadíssimo historicamente para o Flamengo, Bruno. Tá, então, Felipe Luiz e o Mano falando sobre o jogo. O Flamengo dominou o jogo. Dominou, indiscutivelmente. O Grêmio quase não teve chance. Dominou, mas eu esperava um Flamengo mais agudo. Mais? Agudo, principalmente no primeiro tempo. Esses lances que a gente vai ver aí, da grande defesa do Volpi e depois uma bola tirada em cima da linha, vão acontecer já no fim do primeiro tempo. Aliás, a gente fala, o Volpi foi protagonista, né? Com 2 defesas espetaculares, o gol de pênalti, foi o nome do jogo. Mas temos que falar muito do Eric Noriega, estreante no Grêmio, olha o lance que ele tira aí, ó. Ele que salva em cima da linha. Teve números, até anotei aqui para trazer. Foram 12 rebatidas, assim, um número muito alto, líder na partida. Líder também em chutes bloqueados, foram 5. Foi o líder de intervenções defensivas. Foi um negócio espetacular, assim. Ele estreante, que veio do Aliança Lima, pode jogar de volante, até faz também, e joga de zagueiro, começa a partida como zagueiro. Depois ele passa pro meio. Pro meio campo, mas uma atuação exuberante. Ele que é nipo-peruano, ele nasceu no Japão. Ele nasceu no Japão, mas é peruano. Então, só nasceu no Japão. Eu tive a impressão que o Flamengo, claro, foi melhor durante todo o jogo. E até o gol, mas principalmente ali no primeiro tempo, até fazer 1-0. Assim, era melhor e dava mostras que ia vencer o jogo e é superior. O Grêmio não passava no meio do campo. Só que sabe o que eu fiquei com a sensação, prof, vendo o jogo? Sabe aquele jogo que você vai vendo o adversário? Fala assim, uma escapada será fatal. Ele não se dá por vencido, ele vai se mantendo ali as convicções dele e vai tentando sair, e o goleiro vai aparecendo, uma defesaça aqui, o time bate uma bola na mão de alguém na área e foi o que aconteceu. Pra mim, esse foi o jogo, sabe? Vendo a partida ontem, eu falei, caramba, o Grêmio tá conseguindo manter esse resultado. O Grêmio foi ferido pro jogo. Depois da goleada do Flamengo sobre o Vitória e com a campanha ruim que o Grêmio tem feito no Brasileiro, se esperava uma nova goleada e essa não é a realidade do futebol, não é o padrão. O que aconteceu no jogo Flamengo-Vitória foi fora do comum. O Flamengo não goleia. Se você olhar o campeonato, ele vai ganhar 2-0, 1-0. Não é um time que faça 8 gols com regularidade, embora tenha o melhor ataque do campeonato. É um bom ataque, excelente ataque, mas os adversários normalmente se fecham. O Vitória não se fechou contra o Flamengo. O Vitória deu espaços. E que o Mano Menezes, velho de guerra, fez? Montou uma defesa muito forte. Então é importante destacar, o Noriega foi realmente um jogador muito importante, jogador que era a base do sistema defensivo do Aliança Lima, que faz um ano maravilhoso em nível internacional. Está aí já classificado para a próxima fase, quartas de final, quem sabe já pode até pular direto para a semifinal
da Sul-Americana. Acho que não vai acontecer, mas poderia. Acho até que deveria não ter que enfrentar a Universidade de Chile ou Laú, ou Independente. O Noriega foi muito bem no jogo, novidade. O Marcos Rocha, que chegou outro dia também, já tinha jogado bem a partida anterior. Também a gente sabe a capacidade que ele construiu ao longo da carreira de ser sólido defensivamente, também ajudou muito. O Cuejar, na frente da defesa, ajudou muito. Então foi um Grêmio que se postou defensivamente, baixou as linhas, baixou todo mundo, foi lá para empatar. Tentar o 0-0. Ele não tinha interesse nenhum de passar do meio de campo, era proteger algumas bolas que foram difíceis. Estouraram em cima do Volpi, ele fez defesas maravilhosas. O lance do gol, para mim, é um lance que, se ele tivesse um pouco mais de explosão para pular, ele talvez pudesse ter chegado na bola. O Volpi. Acho que outro goleiro talvez chegasse nessa bola. A bola não vai tão no canto assim. Mas o Grêmio, depois que sofre o gol, ele relaxa e fala assim, vamos tentar jogar. Vamos tentar jogar. Assim, então, perdido já está. Vamos tentar jogar. Quem sabe a gente sai com um empate. E aí tem algumas mudanças feitas pelo Mano no time, entre elas a entrada do Pavão, que estava no banco. E o Pavão é quem faz a jogada do pênalti. Ia acontecer alguma coisa? Não sei na jogada. Havia 2 jogadores do Grêmio chegando na área, talvez a bola pudesse chegar até eles. Ao que parece, não chegaria porque o cruzamento ele é feito para trás. Mas o Grêmio acha um pênalti, acha uma maneira de empatar o jogo, vai lá e empata. Se não é para trás, não pega a mão. Querem falar do lance? Vamos tirar o elefante da sala, então? Essa bola não ia na direção dos jogadores do Grêmio que estavam na área. O problema são todas essas alíneas que a Renata Ruel já me mandou, qual é a ordem lá, se aumenta espaço, movimento natural. Olha quanta coisa que envolve, né? Realmente é um braço que está fora, está aumentando o espaço ali. Agora você pode dizer, o cara vai botar o braço onde? Ele está no movimento natural da corrida, que eu acho que foi desprezado na hora em que se considerou essa questão. Para mim, esses pênaltis, a regra devia ser simples. Bola na mão não é, mão na bola é. Esse seria um caso de bola na mão. Então acabou, não teria essa discussão toda. Não tem nenhum movimento antinatural. O braço obedece ao vai e vem de quem está correndo. Concordo. É o vai e vem. E mais, é um braço no movimento que está indo para trás. A maldita hora que mexeram nesse troço aí, coisa chata. Olha só, se a bola não fosse para trás, assim, porque você fala assim, foi um movimento de bloqueio. Não foi. Ele estava tirando o braço, só que o toque foi para trás. Agora eu falo. O cruzamento para frente, se ele estica o braço para frente e impede, é uma coisa. Agora eu falo que eu falei. Ele estava correndo. O que eu falei fora do ar aqui, né? Lá ele. A bola vai na mão, né? É uma bola na mão. Então, aí é a grande diferença. A bola vai na mão. A mão não vai na bola. Acho que a gente fica, às vezes, muito impactado. Nem eu sei o que marcar. Eu não sei. Não é? Eu não sei. Fica muito impactado que se tem um toque claro na mão, ela não tá colada ao corpo, já tem automaticamente a ideia de pênalti. E não necessariamente é. É um erro. Não necessariamente é. Ali é um movimento completamente natural de quem tá correndo e o tempo de reação ele não teve nenhum. É um passe muito em cima. Por mais que bata claramente na mão, tá afastada do corpo, mas ali era uma situação muito natural. A bola não ia chegar para alguém dentro da área? Não. Mas mesmo que chegasse, eu acho que não é isso que tem que determinar. Não pode condicionar o que aconteceria. Eu acho que, assim, ele poderia ter feito algo diferente. Para mim, o Ayrton Lucas não poderia ter feito nada diferente. Então esse lance, desculpa, para mim não deve ser pênalti. Agora o futebol está estragado, porque vamos pensar na outra ótica. Vai não dar um pênalti desse? Esquece. Para ver o barulho. Esquece. Porque são dados pênaltis como esse toda rodada. Por exemplo, falta critério. Até a gente falava no intervalo agora cedo. Para mim, a prova de que falta critério esse lance foi marcado. O do André Ramalho, no clássico, que bate na mão dele também, não foi marcado. E assim... Corretamente. Corretamente. Para mim, nenhum dos dois é. Mas na mesma rodada, se teve 2 lances similares no conteúdo, um foi, outro não foi. Então, falta o critério claro. Para mim, nenhum dos dois é. É que nenhum lance será exatamente igual ao outro. O Ramalho está com a cabeça baixa. Mas o conceito que leva às decisões que são similares. Então, a gente tinha um conceito muito simples. Entender se a mão foi para a bola ou se a bola foi para a mão. No tempo em que era mão na bola e bola na mão, não tinha discussão, mas nem jogando bola na rua a gente tinha discussão sobre isso. De repente, criaram tanta coisa, se está aumentando o pênalti é marcado ali na imagem frisada. A câmera de trás, você olha a bola, você congela a imagem e a bola bateu no braço. Bateu. O braço está aberto. Está aberto porque ele está correndo. Sabe? E aqui não é a favor do time A contra o time B. Nada. A gente está
discutindo a marcação. Porque é ruim pro jogo. Porque, assim, semana passada teve reclamação de pênalti do Vasco no jogo com o Botafogo. O que eu falei aqui? Para mim, não foi. Reclamação de pênalti do Fluminense, que até um pênalti que foi marcado e foi tirado no chute do Soteldo que bateu no jogador do Bahia. Também não foi. E foi corretamente tirado o pênalti pelo VAR. Então, assim, é o conceito que a gente está tentando discutir, tentando debater, porque é o que o professor colocou. É o básico do futebol. O básico é mão na bola, bola na mão. Isso foi uma bola na mão óbvia. Ele não teve movimento antinatural, que é o que diz a regra em primeiríssimo lugar. Movimento natural, antinatural. Não teve. O movimento é naturalíssimo dele correr. Então, não é pênalti. Agora, marca um aqui, o outro não marca acolá. Também por causa de toda essa pressão, de todas essas determinações. Porque uma das determinações é o tal do ampliar o espaço. Estava ampliando o espaço. Sim. Então, para que inventaram essa ampliação de espaço? Não fala mais disso Porque você põe na regra... Amplia o espaço quando o movimento é antinatural. Não, pera. Aí você já não. Mas aí o quadrado do cadeira da hipotenusa não é o quadrado do torcedor. A ordem das coisas é... Aí você me mata. O que está na regra, claramente é movimento antinatural. Ponto. Que amplia o espaço. Não, mas aí... Defina movimento antinatural. O movimento é natural... Não importa. Arranca essa segunda parte. Ele não fez o movimento. Não é que ele está assumindo risco. Não está assumindo risco. Ele está correndo. Ele não pode decepar o braço. Mas não dá para tirar da regra essa segunda parte e deixar só o Não antinatural? devia nem estar. Aliás, não é a regra original tinha 2 linhas sobre esse tipo de pênalti. Hoje você tem 12 páginas de caso, se for assim, se for assim. Infelizmente, ninguém lê mais, né, prof? Tem que mandar o podcast. Hoje é só o podcast. Esse é o problema também. Mas, dito isso, não tira os elogios da atuação do Grêmio. Acho que defensivamente... Defensivamente. Ofensivamente produziu muito pouco. Foi engraçado, o Doc, que ontem eu postei também na rede social, depois do jogo, elogiando isso. Uma atuação defensivamente sólida do Grêmio. Ponto. Aí eu vi o internauta e falou assim, como assim sólida se não deu um chute a gol? Peraí, eu tô falando defensivamente, amigo. Assim, defensivamente sólida. E mesmo ofensivamente, você fazer um gol e não perder o jogo sem chutar pro gol é um milagre. E, professor, foi o 3º gol apenas que o Flamengo sofreu como mandante no Brasileiro. Só o 3º gol. 3º empate, né, teve contra o Inter, lá na abertura do campeonato, que foi 1-1. O 0-0 com o Botafogo, esse foi o 3º vez. 10º ou 11º no campeonato inteiro? São 11 ou 12 jogos do Flamengo. Eu tinha anotado 11 aqui. gols. 11 gols somados. Olha que coisa. E em casa foram 11 jogos, 9 vitórias... Não, agora 12, né? 9 vitórias e 3 empates. Então, é um feito muito grande. E acho que da mesma forma... 10, prof, desculpa, 10. E da mesma forma que a gente estava falando do Corinthians, com todos os desfalques, como sai com o sentimento de vitória e tudo mais... o Grêmio produziu pouco ofensivamente, mas, cara, é um Flamengo que vem num momento absurdo, vinha fazer 8, o Grêmio num momento ruim. Então, assim, ainda que tenha sido só defensivamente uma grande atuação, tem que se destacar, acho que é um feito muito grande. E o Flamengo produziu, de fato, talvez pelo volume que teve de posse de bola, 21 finalizações, talvez pudesse ter tido ainda chances mais claras. Teve o suficiente para vencer o jogo, porque teve corte em cima da linha, teve 2 defesas impressionantes do Volpi, teve o gol, mas talvez pudesse ter criado ainda mais a ponto de ter conseguido uma vitória e não levar esse 1-0, que, você, como você falou, vai se desenhando e de repente está em aberto, poderia ter resolvido antes, mas... Acho que ainda assim você tem que destacar a atuação defensiva do Grêmio. Aquela hora do banho-maria, eu concordo com você. Uma hora o Flamengo levou em banho-maria, ninguém mais sabe o que é banho-maria. Banho-maria era quando a mãe botava uma panela com água para o teu prato esquentar em cima. Hoje não precisa disso, tem micro-ondas. Micro-ondas não usa Mas quando acabar a energia em casa, ainda... Tem que fazer banho-maria. O Flamengo levou muito em banho-maria um pedaço do jogo. E isso foi fatal. Porque aconteceu aquela escorregada, aquela mão na bola, aquela escapada. E você sabe que nem, eu tô falando isso, mas nem banho-maria lá em casa, porque agora o nosso cooktop é elétrico. A gente foi inventar de colocar o elétrico, né? E quando acaba a energia... Não tem como não esquentar. Não tem. Então, assim, você pega a tecnologia, ela acaba te ferrando, às vezes. Refém. Porque se você vai no gás... Pelo menos, mesmo acabando a energia, tem a possibilidade. Você consegue dar uma esquentada na água, aquela coisa e tal. E enfim, tem que dar um jeito lá, porque o bebê precisa, às vezes, de um negócio... Aí corre, enfim. O Flamengo tá bem demais. É banho-maria, é elétrico, é a gás, né? Mas deixou 2 pontos na estrada. Mas é um tropecinho. Inesperados. É um tropecinho.
Vamos fechar o programa falando do São Paulo? Seguinte, tem novidade no São Paulo e ainda não é o Marcos Leonardo. A gente vai falar do Marcos Leonardo, mas parece que anunciou o Mailton. 43 jogos, 38 como titular dele pelo Al Hilal. Cadê a galera que é fã do futebol saudita? Eu quero saber se ele tá jogando bem. Eu não, né? Torcedor do São Paulo quer saber, a gente viu no Mundial. 29 gols, Donk, 4 assistências. Pra quem não sabe, ele joga no time que era o do Neymar. Isso. Né? Bom, o Neymar nem jogou lá, né? Enfim, mas... E era para ser o time. Foi na Um dos teoria. artilheiros do Mundial de Clubes. E aí, Donk, quem não viu o Sauditão? Cara, Tá bem o Leonardo? voando, assim, a passagem dele no Al Hilal foi espetacular. Não só pelo Mundial de que o Brasil já encontrou 2 vezes na Copa do Mundo, o cara mais de área. O Marcos Leonardo jogava muitas vezes no 4-2-3-1 da equipe atrás dele. Então, sendo um segundo atacante, ia muito bem. Quando o Mitrovic se machuca e fica um bom tempo parado, ele passa a ser o centroavante e não para de fazer gols, né? Mas ele não é esse novizão, até pelo porte físico, ele não é. Mas de um nível muito alto, assim, para mim, uma contratação. E que bom que ele não é só o novizão. Que bom que ele não é só o novizão, que ele tem outras valências. E que bom também que não é aquele cara que chega sem ser especificamente o nove, quando você não... A exceção do jogo que você precisa empatar desesperadamente, esse cara às vezes atrapalha a dinâmica do time. E tem aquele jogador que já chega falando, não sou bem um 9, sou um 8,5. Ele pode fazer as duas coisas. Como é que é, professor? Repita essa frase. Eu não sou bem um 9, eu sou meio 8,5. Quer dizer, o time precisando de gol e o cara vem com esse papo, né? Ele entrega as duas coisas. Um jogador com nível assim de mudar patamar. A gente não vai ter o campinho. Seria legal montar um campinho do São Paulo aí, né? O torcedor gosta de visualmente... O campo não joga isoladão lá na frente. Não é. Joga com o Luciano muito próximo Você que é ali. bom de cabeça aí. O 9 bem Do acompanhado. meio pra frente aí, vai, professor, me ajuda aí. Ou pelo menos os 4. Lucas, Luciano... Mudou o quarteto mágico. Mudou? O São Paulo não tinha um quarteto que tinha o Caleri? Né? Era Luciano, Lucas, Caleri Oscar. e Oscar. É que esse é o problema, né? Mas esse quarteto, na prática, não Fez existiu. um majestoso, um tempo contra o Corinthians. Fez muita coisa, não. O Lucas joga. Muita Bom, lesão. se recuperar, Saudável, né? é titular, né? O Caleri acho que não volta agora. Não. A grande virtude do Luciano e é que até Marcos agora você Leonardo. machucou. Ele tá jogando. O Marcos Leonardo Teve movimento antinatural que eu... não teria essa... Terceiro gol. Terceiro empate, bola, 21. Uma panela. O Maria, é elétrico, é H. Seguinte, tem novidade no São Paulo. Te ferrando às Fica vezes. refém. Porque se você vai no gás, pelo menos mesmo acabando a energia, Tem a possibilidade. você consegue dar uma esquentada na água, aquela coisa e tal. E Enfim, tem que dar um jeito lá, porque o bebê precisa, às vezes, de um negócio... aí corre. Domingo de Maracanã lotado com quase 70 mil pessoas. Festa regada a samba na apresentação do maior patrocínio do futebol brasileiro e expectativa criada em torno de mais uma vitória do Flamengo no Brasileirão, mas não aconteceu. O Grêmio marcou nos minutos finais e a partida terminou empatada por 1-1. Entrar em campo depois de uma goleada histórica por 8-0 sobre o Vitória aumentou por si só a expectativa em relação ao líder do Brasileirão. Expectativa essa que foi corroborada com mais um jogo de domínio rubro-negro em uma partida que parecia decidida até os 40 minutos do segundo tempo. Um pênalti bobo de Ayrton Lucas custou os 3 pontos. O resultado é amargo porque o Flamengo foi superior ao Grêmio. Teve volume de jogo, criou chances claras e poderia ter aniquilado o placar ainda no primeiro tempo. A resposta para isso se passa principalmente pela grande atuação do goleiro Volpi, que fez pelo menos 3 grandes defesas. Deixar 2 pontos no Maracanã para um time que briga para se afastar do rebaixamento pode custar caro lá na frente. O empate permite que os rivais se aproximem na disputa pelo título. A rodada só não foi pior porque o Palmeiras empatou com o Corinthians. O Fla é líder com 47 pontos em 21 jogos. O Cruzeiro tem 44 pontos em 22 partidas e o Palmeiras tem apenas 20 jogos e soma 43. Fato é que o Flamengo vai para a data FIFA com um gosto de que poderia mais. Serão 2 semanas de preparação até o retorno do Brasileirão, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O rolo compressor visto pelos torcedores que estiveram no Maracanã e presenciaram o 8-0 ficou apenas na lembrança.
mas o Flamengo começou no ritmo que está acostumado e pressionou o Grêmio nos minutos iniciais. O primeiro grande momento foi em movimentações pelos lados com boas participações de Varela e Plata pela direita e um Samuel Lino que transitava bastante. Mas depois o rubro-negro manteve a posse no seu campo sem conseguir ser efetivo nas articulações. Foi assim até a reta final do primeiro tempo, quando finalmente conseguiu criar chances claras. Aos 40 minutos, Saul lançou na área, Ortiz tentou desviar, mas a bola sobrou para Arrascaeta. O uruguaio mandou para o meio da área e Pedro chutou para a primeira grande defesa de Volpi. No lance seguinte, a bola sobrou novamente para Pedro, que tocou por cima de Volpi, mas Noriega afastou em cima da linha e evitou o gol. Léo Pereira ainda arriscou um chute antes do primeiro tempo acabar, mas bola foi por cima do gol. Foi um primeiro tempo morno apenas com esses dois períodos de destaque. O Flamengo voltou do intervalo no ritmo que está acostumado, pressionando e, desta vez, buscando finalizar mais. Foram 3 boas jogadas até sair o gol. Aos 7 minutos, 2 minutos, Lino faz a jogada da esquerda, Arrascaeta chuta dentro da área e é bloqueado por Noriega. 3 minutos. Após cobrança de escanteio, Arrascaeta cruza na área, Plata faz o desvio e Léo Pereira tenta o chute, mas manda para fora. 5 minutos. Ayrton Lucas aciona Lino, que passa para Arrascaeta. O meia cruza na área. Ortiz tenta cabecear, mas Noriega afasta. Se no primeiro tempo as 2 tentativas de Arrascaeta em servir Pedro não acabaram em gol, quando o inverso aconteceu, o Flamengo abriu o placar. Aos 7 minutos, o camisa 10 recebeu de Samuel Lino e tocou para Pedro fazer o pivô e devolver a bola na entrada da área. O uruguaio bateu com precisão em um lance que mais pareceu um toque para o fundo da rede. Golaço, sem chance de defesa para o goleiro do Grêmio. A tabelinha de Pedro e Arrascaeta é apenas um retrato da boa e coordenada movimentação no ataque. A dupla tem por característica atuar lado a lado, alternando os papéis de centroavante e armador. É bonito de ver quando estão sincronizados. O Flamengo teve outras boas chances de ampliar o placar em 2 cobranças de faltas perigosas de De La Cruz e em um cabeceio de Léo Pereira que parou em mais uma grande defesa de Thiago Volpi. O rubro-negro controlava a partida, mantinha o ritmo, mas caiu de produção quando De La Cruz foi substituído aos 30 minutos. O Grêmio conseguiu articular melhor com esse espaço deixado no meio após a saída do volante. Aos 37 minutos, em uma das raras chegadas ao ataque, o Grêmio teve um pênalti marcado após toque de mão do lateral Ayrton Lucas. Na cobrança, o goleiro Thiago Volpi empatou o jogo. O Flamengo não conseguiu reagir nos minutos finais e agora terá 2 semanas para digerir o empate e encontrar soluções de como ser mais preciso para definir as partidas. O senso de urgência pode ser a chave para conquistar os objetivos do ano, Brasileirão e Libertadores, e passar longe de ser surpreendido na reta final da temporada.